Esse ano eu tinha como meta ler 25 livros. Bom, eu só consegui ler 15 até agora e provavelmente eu vou fechar o ano com 17 e eu tô feliz com o que eu consegui fazer porque, de qualquer forma, foi o ano que eu mais li na minha vida. Então eu decidi fazer um ranking das minhas 10 leituras favoritas com critérios tipo se eu chorei, se eu ri e que nota eu dei. Espero que vocês possam pegar algumas indicações e que isso influencie vocês a aumentarem o hábito de leitura também em 2024. Pra quem não sabe, eu comecei com esse hábito de leitura ano passado, então ainda tô tentando pegar no ritmo da coisa. Eu ainda sou aquela pessoa que lê muito devagar. Sempre bom lembrar, eu não vou dar spoiler nenhum nesse vídeo, então não se preocupa se você não leu algum desses livros, não precisa pular nenhuma parte. Eu vou falar algumas coisas, mas sempre sem spoilers. E outra coisa que eu acho importante dizer é que esse ranking é baseado, assim, na forma como eu me senti depois que eu li esse livro. Na minha opinião pessoal, então, por exemplo, eu posso concordar que um livro que ficou na posição 7 é melhor do que um livro que ficou na posição 2, mas o da posição 2 foi mais favorito, assim. E uma outra coisa engraçada também é que alguns livros, na hora que eu terminei de ler, eu fiquei meio assim, tipo, não tenho certeza se gostei tanto assim, mas depois que passou uns meses, eu percebi como aquela leitura foi impactante. Que parece que depois de um tempo a gente processa tudo aquilo, e aí a sensação e as impressões que a gente tem do livro na hora que a gente termina de ler e 2 meses depois, 6 meses depois, é bizarramente diferente, pelo menos pra mim. E por isso eu vou começar o 10º lugar do ranking com Um Homem Chamado Ove. Foi um livro que quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, será que vale a pena dar 5 estrelas pra ele? Ou será que eu dou 4? Eu tinha gostado bastante, mas depois que passou uns meses, parece que eu comecei a admirar mais a leitura, depois que eu processei ela. Esse livro conta a história desse senhor chamado Ove, que mora sozinho, e ele tá de mal com a vida, ele não gosta de nada e nem de ninguém, ele reclama de tudo. É o típico idoso ranzinza, mas ele tem um senso de humor, assim, muito engraçado. Que pra ele, no caso, não é humor, mas pra gente que tá lendo é engraçado. E ao longo do livro a gente vai entendendo por que ele é assim, a história de vida dele, mostra um pouco o passado e também as novas conexões e amizades que ele tá fazendo ali no presente enquanto o livro está acontecendo. É uma história simples, não tem reviravoltas e plot twist, nem nada assim, coisa maluca e tal, mas é uma história emocionante, você acaba criando identificação. É uma história muito bonita. E pra quem não sabe, foi lançada uma adaptação desse livro que inclusive é muito boa. Eu já assisti, se chama Um Homem Chamado Otto. Tem 2 adaptações, na verdade. Uma da Suécia ou da Noruega, agora eu não me lembro. E uma que é americana. Eu achei excelente. E eu diria que esse livro é uma comédia dramática. Eu dei bastante risada em vários momentos. Eu gostei do humor que ele usa. E também chorei e me emocionei em vários momentos, inclusive com o final do livro. E eu montei essa tabela de avaliação com alguns critérios, então sim, eu chorei com esse livro, também dei bastante risada com ele, tirei várias reflexões bem legais, tem vários trechos que eu marquei. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu acho que é um livro que você vai gostar se você gosta de drama, história de vida, conexões, amizades, família e personagens evoluindo e amadurecendo. Na 9ª posição, eu coloquei 15 Dias, do Victor Martins. Eu amo os livros do Victor Martins, eu tava lendo A Casa 8 esses tempos, ainda não terminei, mas eu já tinha lido 1 Milhão de Finais Felizes dele ano passado, que é o meu livro favorito dele. O Victor Martins é um autor nacional, e esse romance dele é a definição de coração quentinho. No livro a gente acompanha o Felipe, que é um adolescente que tá vivendo ali várias questões e problemas de autoconfiança, e aí ele tá no período de férias dele, e ele é apaixonado pelo vizinho dele, o Caio. E aí o Caio acaba ficando hospedado na casa dele durante 15 dias, e o Felipe é super tímido, ele não sabe como lidar com isso, e aos poucos a amizade deles vai crescendo e evoluindo pra outras coisas. Enfim, é um livro muito fofo que fala sobre primeiro amor, autodescoberta, autoconfiança, timidez, várias coisas. Eu não lembro se eu chorei, mas eu acho que não. Eu dei bastante risada porque a forma como o Victor descreve pra mim já é muito engraçada. Ele tem um senso de humor muito natural na hora que ele tá escrevendo. Foi um livro que eu tirei algumas reflexões, nada muito profundo, mas é aquela coisa de você conseguir enxergar novos pontos de vista. Isso eu acho muito legal. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu acho que é o tipo de livro que você vai gostar se você gosta de romance, nessa pegada adolescente. É uma história mais inocente, fofinha e muito, muito leve pra deixar o coração quentinho. E em 8º lugar, o nosso queridíssimo Daisy Jones and the Six.
Eu adoro a escrita dessa autora, Taylor. E o Daisy Jones and the Six já é um livro diferente porque ele é contado como se fosse uma espécie de documentário. Então é como se você estivesse lendo o roteiro do documentário, a transcrição desse documentário, com todos os depoimentos que os personagens estão dando. E aí você tem pontos de vista diferentes das coisas que aconteceram. Cada um tem uma opinião, né? Porque cada um viu as coisas de um jeito. E esse livro conta a história de uma banda de rock dos anos 70 que fez muito sucesso, tipo assim, nível Beatles, e como essa banda chegou ao seu fim. Todas as tretas, todas as fofocas que rolaram. E uma das coisas que eu mais achei genial é que tudo é contado de uma forma tão verídica, assim, tão verossímil, que você realmente acredita que essa banda existiu, que esses personagens são reais, e você adora alguns e odeia outros, e é muito engraçado ver os personagens interagindo entre eles e a opinião que eles têm de cada um. Fala sobre o início da banda, como eles fizeram sucesso, eles viajando, fazendo shows, bastidores, as tretas, as brigas, tudo. Eu não chorei lendo e também não dei muitas risadas, não é um livro, tipo, com a ideia de ser engraçado. E também não foi um livro que eu tirei muitas reflexões. Também dei 4 estrelas pra ele. E eu acho que é o tipo de livro que você vai gostar se você gosta desse conteúdo de música, fama, bastidores, anos 70 e 80. Mas também não é um livro leve, tem abuso de drogas, álcool, enfim, várias coisas mais pesadas. Então se você gosta desse tipo de drama, você vai gostar. A 7ª posição vai pra ninguém mais, ninguém menos do que Tudo é Rio, da Carla Madeira, mais um livro nacional. E assim, gente, honestamente, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro só pela forma como a Carla escreve, porque é genial. A forma como ela brinca com as palavras é absurda. É uma coisa que eu nem sei explicar mesmo. Eu não achei uma leitura difícil, mas ela usa palavras simples de uma forma genial pra descrever as coisas. Eu não sei dizer. Eu acho que se eu pegar um trecho pra ler pra vocês, vai ser a melhor forma de explicar isso. Eu vou ler um trecho pra vocês fora de contexto aqui, tá? Queria com sede suas lágrimas, queria chorar todo o seu sangue, virar poça, mas o susto secou suas águas. Vou ler mais um. Perder amores é escurecer por dentro, uma memória do corpo que o entardecer evoca quando tinge o céu de vermelho. Pra quem está sozinho depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. E sério, pra mim, que tô começando aí a minha vida de escritora, né, que tô escrevendo um livro, caso você não saiba, ler isso aqui foi inspirador pra mim, a forma como ela descreve as coisas, as palavras que ela usa, sobre o que se trata esse livro, afinal de contas. Eu diria que é um drama, romance, mistério, e conta a história da Dalva e do Venâncio, que é um casal, como eles se conheceram, como eles tiveram o filho deles, enfim, vai contando aí tudo o rolê deles. E da Lucy, que é uma prostituta, a melhor prostituta da cidade, que acaba se enfiando na vida deles de alguma forma. E eu não posso dar muitos detalhes além disso, porque tudo que eu falar seria spoiler. O final é polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas mesmo que você não goste do final, você ainda acaba achando o livro muito maluco e muito genial. Então não se prendam a esse fato. Esse livro não é muito comprido, ele tem umas 200 páginas, mas eu acho ele muito denso. É uma leitura que te deixa muito curioso, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito pesada, acontecem coisas horrorosas. Não é um livro nem um pouco leve, eu não recomendo ele para menores de 18 anos. Eu não chorei lendo ele e também não ri. Definitivamente você não vai rir lendo esse livro. Tirei, sim, muitas reflexões. Cada palavra que a Carla coloca no papel vai virar uma reflexão na sua cabeça. Eu dei 4,5 estrelas pra ele e eu acho que você vai gostar dele se você gosta de drama, mistério, um livro denso, pesado, com temas muito sombrios, cruas e viscerais da humanidade. É isso. Em 6º lugar, eu coloquei A Biblioteca da Meia-Noite, que não tá aqui comigo, o livro físico, eu emprestei ele pra minha mãe. Foi um livro que fez muito sucesso esse ano e se envolveu em várias polêmicas aí, envolvendo inclusive Felipe Neto. E eu acho que Biblioteca da Meia-Noite é um livro que ou você se identifica e acaba amando, ou você não se identifica e aí realmente não vai ser pra você a leitura. Mas eu achei a ideia do livro muito genial e foi isso que me fez querer ler ele em primeiro lugar, porque a Biblioteca da Meia-Noite conta a história da Nora,
Nora, que é uma personagem aí, já tá de mal com a vida, depressiva, e nessa brecha de tempo que ela não tá nem viva nem morta, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar onde você pode ver todas as possibilidades que a sua vida poderia ter tido se você tivesse tomado decisões diferentes. Então, se você tivesse escolhido um curso da faculdade diferente, o que teria acontecido com a sua vida? E não só você consegue ver o que sua vida poderia ter sido, como você vive isso. Então ela escolhe um livro, escolhe uma decisão que ela tomou na vida e se arrependeu, e aí quando ela abre o livro, ela consegue viver essa vida que ela queria ter vivido, corrigindo esse arrependimento. Então o livro faz a gente pensar sobre escolhas de vida, arrependimento, então desde decisões grandes até decisões pequenas, todas as variações que a sua vida poderia ter tido. E eu acho essa temática muito legal, eu poderia ficar horas falando sobre isso. Eu acho que é um tema muito interessante que faz a gente pensar muito, e foi um livro que me fez pensar muito sobre isso. Eu não lembro de ter chorado nele, eu acho que eu não chorei. Também não dei muitas risadas, não é pra ser um livro engraçado. Tirei muitas reflexões, sim, grifei muitas partes, muitos trechos. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, e eu acho que você vai gostar dele se você gosta de ficção científica, com drama, com essa ideia de escolhas de vida e poder viver várias vidas e testar, experimentar e voltar. Enfim, é um livro que vai fazer você pensar sobre bastante coisa. E em quinto lugar, Os Dois Morrem no Final, que sim, eu só li esse livro esse ano, e eu achei a ideia dele genial, porque nesse livro existe a Central da Morte, que é tipo um telemarketing que te liga meia-noite falando que você vai morrer naquele dia. Então no dia da sua morte, você sabe que você vai morrer, você não sabe que horas e nem como, mas você tem a certeza que naquele dia você vai morrer, não tem como você escapar da morte. E aí existe um aplicativo chamado Último Amigo, que você consegue encontrar companhias de pessoas que também vão morrer naquele dia pra te acompanharem no seu último dia de vida. Então o Mateu e o Rufus, que são os dois protagonistas desse livro, eles estão ali no último dia de vida deles, e eles se encontram através desse aplicativo, e eles aproveitam as últimas 24 horas de vida que eles têm juntos. A história tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo, tudo que é simples nele é extremamente profundo, porque eles estão à beira da morte. Então, sei lá, até os personagens andando numa praça se torna uma coisa grandiosa, sabe? Porque eles podem morrer a qualquer segundo. E você também não sabe que horas os personagens vão morrer, ou como eles vão morrer, ou se eles vão morrer. Então você começa a ficar louco lendo o livro, criando 1000 teorias na sua cabeça do que vai acontecer. Eu fiquei apaixonada pelo Rufus, pelo Mateu, pela amizade deles, pela fofura que eles são, mas também muito triste porque é um livro pesado que fala sobre a morte, então você acaba pensando muito sobre isso também. E sim, eu chorei muito lendo esse livro. Eu acho que quando eu terminei ele eu não conseguia parar de chorar. Também dei bastante risada porque o Rufus e o Mateus são perfeitos. Tirei muitas reflexões sobre a vida, sobre a morte, o que vale a pena nessa vida, o que é importante nessa vida. Dei 4,5 estrelas pra ele, e eu acho que você vai gostar se você gosta de romance, drama, coisas tristes e depressivas, amizades sendo construídas do zero e também evoluindo, e também, por que não, ficção científica, né? Essa ideia de um telemarketing te ligar falando que você vai morrer naquele dia. E em quarto lugar, a minha versão de você, que também não tá aqui comigo, tá com a minha amiga. E a minha versão de você é um romance muito fofo, mas também muito triste. Eu acho que de todos os livros dessa lista, é o livro mais montanha-russa que tem. Tem horas que tá super feliz e do nada fica extremamente triste. E nesse livro a gente acompanha a história do Tanner, que é um menino bissexual. A família dele sabe que ele é bi, mas as pessoas da cidade e os colegas dele, da onde ele estuda, não sabem, porque ele se muda pra uma cidade muito religiosa, então a família dele acha melhor ele ficar no armário. E aí ele acaba se inscrevendo pra participar de umas aulas de escrita, que eles têm o projeto de escrever um livro em 4 meses. E nessas aulas ele conhece o Sebastian, que é um menino que tá fazendo monitoria ali desses livros, tá ajudando o professor. E o Sebastian é mormon, ele vem de uma família super religiosa, e o Tanner acaba desenvolvendo sentimentos pelo Sebastian, porque ele é, tipo assim, o homem perfeito. Então é um livro que vai abordar religião, identidade, sexualidade, vários conflitos internos e externos também. Eu surtei muito lendo esse livro, tiveram momentos muito fofos, momentos muito tristes. Eu me emocionei bastante, então sim, eu chorei lendo esse livro. Também dei risada porque tem momentos muito engraçados, muito divertidos. Eu tirei algumas reflexões desse livro, principalmente sobre assuntos que eu não tinha, assim, muito conhecimento, então eu aprendi bastante
bastante coisa lendo ele. Eu também dei 4,5 estrelas pra ele e eu acho que você vai gostar se você gosta de romance, que é muito feliz, mas também é muito triste, mas tem um final feliz. É um livro que consegue ser leve em alguns momentos e um pouco mais denso, um pouco mais pesado em outros momentos, mas de qualquer forma eu acho que é um romance de aquecer o coração, sim, e eu achei muito fofo. Em terceiro lugar, Foi Assim Que Tudo Explodiu. Eu não sei nem se vocês vão conseguir ver a quantidade de anotação que eu fiz nesse livro. Eu vou só ler essa frase que tá escrita na capa dele. Autêntico, hilário, de partir o coração, tudo de uma vez. E eu não poderia concordar mais com essa frase. Aqui a gente acompanha a vida do Amir, que é um menino muçulmano que foge da sua família porque ele tá no armário, ele não quer sair do armário pra família. E aí ele acaba fugindo pra Roma, pra Itália, assim, do nada. E lá ele conhece novas pessoas e começa a construir uma vida nova longe da família. E o livro se passa na sala de interrogatório de um aeroporto, onde ele tá contando ali pro policial tudo o que aconteceu nesses 30 dias que ele esteve em Roma. E a família dele também tá junto nessa sala de interrogatório, os policiais estão fazendo perguntas pra todos os membros ali da família dele, pro pai, pra mãe, pra irmã. Então o livro tem essa pegada de mistério que você quer saber o que aconteceu, como que ele foi parar nessa sala do interrogatório da polícia, e ao mesmo tempo você quer saber tudo o que aconteceu em Roma, tudo que ele viveu, as aventuras dele por lá. E eu sou suspeita pra falar, porque eu tô escrevendo um livro que se passa em Roma, mas eu sou apaixonada pela Itália e eu devorei esse livro, gente. Eu acho que eu li em 3 dias, sei lá. Ele é muito divertido e é uma história também que te comove, emociona, enfim, achei muito fofo. Eu acho que eu dei uma choradinha assim, dei muita risada com esse livro, tirei algumas reflexões, eu dei 5 estrelas pra ele e eu acho que é o tipo de livro que você vai gostar se você gosta de mistério, aventura, essa coisa de autodescoberta, autoconhecimento. Tem um pouquinho de romance nele também, mas não é o foco. Fala sobre amizade, sobre crescimento. Eu sou apaixonada. E eu só fui ler esse livro, na verdade, porque o Thiago Valente falava muito dele. E aqui estou eu colocando ele no meu top 3 do ano. E uma outra coisa que eu não podia deixar de mencionar é que a escrita desse autor eu achei sensacional. Ele foi traduzido pelo Vitor Martins, então realmente não poderia ser melhor. E foi um livro que me inspirou muito, assim, tecnicamente falando, na parte da escrita. A forma como a narração acontece, as coisas são contadas, me inspirou muito como escritora mesmo, então eu adorei. E em segundo lugar, eu vou ter que colocar Procura-se um Namorado, porque assim, gente, de verdade, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida lendo um livro quanto eu ri lendo esse negócio aqui. Tiveram momentos que eu não conseguia parar de dar risada, era uma coisa atrás da outra. Mas não estou falando que você também vai achar engraçado, porque ele tem um tipo de humor muito específico que eu não sei se é o tipo de humor de todo mundo, mas me pegou em cheio. E assim, um livro nunca tinha feito isso comigo, então ele me marcou muito esse ano por conta disso. Eu me diverti muito lendo ele, então por isso que ele acabou ficando aqui em segundo lugar neste ranking. E nesse livro a gente acompanha o Lucien, que é filho de um astro do rock, então os paparazzis vivem perseguindo ele pra fazer notícia de subcelebridade, e ele não aguenta mais se enfiar em encrenca, mas meio que a encrenca atrai ele, e pra salvar a reputação e o emprego dele, ele precisa arranjar um namorado que preste, um namorado decente, porque todo mundo acha que ele é um imprestável. Então ele acaba conhecendo o Oliver, que é amigo da melhor amiga dele, e o Oliver é um advogado todo certinho, que também precisa de um favor, ele precisa de um acompanhante para um casamento que ele vai. Então eles acabam aceitando namorar de mentira. E é aquele clichê de sempre que os sentimentos vão se tornando reais e coisa e tal. Mas é um livro muito divertido e os personagens também são muito autênticos, eles têm personalidades fortes e muito diferentes. Foi uma surpresa muito boa e também me inspirou muito a dinâmica dos personagens e o senso de humor deles. Enfim, eu amei muito. Eu não chorei lendo ele, eu acho. Dei muita risada lendo. Não é um livro pra você tirar reflexões, então não tirei nenhuma. Dei 5 estrelas pra ele e eu acho que você vai gostar se você gosta de comédia romântica, caótica, 100% caos e desastre pra todo lado e tudo dando errado e tudo sendo muito engraçado ao mesmo tempo. E tem alguns momentos muito fofos também que eu surtei enquanto eu estava lendo. O Lucien e o Oliver viraram, assim, um dos meus casais favoritos. E o livro se passa em Londres, então você pode esperar um pouco de senso de humor britânico, que eu acho
sensacional. E em primeiro lugar nesse ranking, eu tinha que colocar Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Essa aqui não é nem a capa original, essa aqui foi a capa que eu fiz, então só pra vocês saberem, né, a capa original é essa aqui. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse livro. Pra mim, isso aqui é a perfeição. Esse livro também é escrito pela Taylor, a mesma autora do Daisy Jones and the Six, que ficou em 8º lugar aqui no ranking. E aqui a gente acompanha a vida da famosa Evelyn Hugo, que foi uma estrela de Hollywood famosíssima ali nos anos 60. E o livro mostra toda a trajetória da vida dela, então como que ela começou a fazer sucesso, como que a carreira dela foi subindo, todos os 7 casamentos que ela teve, como que ela casou, como que ela se separou. A história tá sendo contada no presente, quando a Evelyn já tá com 79 anos de idade, e ela tá dando um depoimento pra Monique, que é uma jornalista, pra escrever justamente uma biografia sobre a vida dela, sobre a vida da Evelyn. Então é como se a Evelyn estivesse contando ali tudo o que aconteceu na vida dela e que ela nunca revelou isso pra ninguém. Enfim, absolutamente tudo. E a Evelyn é uma personagem, assim, genial e muito sagaz. E esse livro fala sobre tanta coisa que é impressionante. Ele fala sobre luto, sobre superação, determinação, o quão longe vale a pena você ir pra conquistar os seus sonhos. E assim, simplesmente leiam, é o que eu posso falar pra vocês. Eu sou fissurada pela Evelyn Hugo e eu sou fissurada por esse livro. Se eu chorei lendo, sim, eu chorei muito lendo ele. Em vários momentos eu chorei. Risada eu acho que eu não dei, não é um livro que tem coisas muito engraçadas de comédia. Reflexões eu tirei várias, anotei muita coisa. Eu dei 5 estrelas pra ele, mas merecia 1 milhão. E eu acho que você vai gostar se você gosta de drama com mistério, tem romance também, mas é um livro pesado ao mesmo tempo. Fala sobre cinema, bastidores, filmes, então tem essa temática de Hollywood, anos 60. Muita treta, muita fofoca também, mas também muitas reflexões, assim, de escolhas de vida profissionais e de carreira. E você vai amar alguns maridos dela e odiar outros maridos. Enfim, Evelyn Hugo, perfeita, extraordinária, genial. E com isso a gente conclui esse ranking das minhas 10 leituras favoritas de 2023. E eu queria deixar uma menção honrosa pro meu livro que eu estou escrevendo, já tô na metade, porque ele ainda não tá pronto, mas no meu coração ele é o primeiro lugar. E é claro que eu preciso panfletar ele. Então se você ainda não tá acompanhando o livro que eu tô escrevendo, eu tô postando os capítulos toda semana, tanto no Wattpad quanto no grupo do Telegram. Os links estão aqui na descrição. E o meu livro é um romance que se passa na Itália. Eu pretendo lançar o meu livro ano que vem, 2024, se tudo der certo e eu conseguir terminar de escrever ele. Mas enquanto isso eu tô colocando aí os capítulos na internet pra vocês irem lendo e acompanhando e me contando o que vocês estão achando. E eu ia aproveitar esse vídeo pra falar sobre as minhas séries e filmes preferidos do ano, mas eu não consigo lembrar o que eu assisti esse ano pra fazer um ranking exatamente. Então eu vou só mencionar pra vocês o que eu me lembro agora de cabeça que eu amei demais. Filmes, tem 3 que eu posso mencionar pra vocês. Todo mundo vai saber do primeiro, que é Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um dos meus livros favoritos do mundo. E saiu a adaptação esse ano, tem no Prime Video e tá perfeita, maravilhosa. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, também uma adaptação de um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito ler porque eu amei o filme. E o terceiro filme seria o Um Homem Chamado Otto, que é do livro Um Homem Chamado Ove, que eu falei pra vocês, que ficou na 10ª posição dos livros. Então foram 3 filmes de adaptações que eu consigo me lembrar aqui pra falar pra vocês. E de séries tem mais coisa, porque eu assisto mais série do que filme. Então, em primeiríssimo lugar, eu preciso colocar Ruptura, que é uma série que tem na Apple TV, que foi de longe a melhor série que eu vi esse ano e possivelmente entrou pro meu top 5 séries, assim, da vida. É uma série genial pra explodir cabeças. Essa série é uma ficção científica em que os cérebros das pessoas é dividido meio que em 2 memórias. Você tem a sua memória pessoal e a sua memória de trabalho. Então, quando você tá no trabalho, você não lembra nada da sua vida pessoal, e quando você tá na sua vida pessoal, você não lembra nada do seu trabalho. É como se a sua mente apagasse as memórias de um lugar e de outro. E num primeiro momento, isso parece uma ideia muito boa, né? Você tá ali na sua casa, você não tá se preocupando com o seu trabalho, você nem sabe o que você faz no seu trabalho. E quando você tá no trabalho, você não tem as preocupações da sua vida pessoal. Nossa, muito legal. Só que o negócio, gente, é desesperador. E o final da primeira temporada você fica assim...
tô super ansiosa pra assistir a segunda temporada e ver a continuação de tudo isso, mas eu achei a série perfeita. Em segundo lugar tem The Last of Us, que foi uma série que fez um sucesso enorme esse ano e tá lá no streaming da HBO Max. Eu já era muito fã de The Last of Us porque eu joguei os 2 jogos, mas a série tá impecável de maravilhosa. É uma série que se passa aí num apocalipse zumbi, mas é um apocalipse zumbi diferente de qualquer outra coisa que você já viu na sua vida. E o foco da série em si não tá exatamente na sobrevivência e nos zumbis, mas sim nas relações e nas conexões que você faz. Enfim, tá perfeita. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você assista, tá emocionante. Tem vários episódios que eu chorei também. Uma terceira série que eu demorei muitos anos pra assistir, fui assistir só esse ano, mas eu fiquei obcecada, já assisti 3 vezes, é Skam, que é uma série norueguesa, adolescente. E pra ser sincera, eu só assisti a 3ª temporada e a 4ª, eu não assisti a 1ª e a 2ª, porque eu queria ver em específico a 3ª temporada, que fala sobre o Isaac e o Evan, casal aí dessa temporada. Eles são perfeitos, maravilhosos. E inclusive tem o site do Skam Brasil que você consegue assistir os episódios. E junto com o Heartstopper e Young Royals, o Isaac e o Evan viraram um dos meus casais favoritos da televisão. E esse ano a gente teve também o lançamento da 2ª temporada de Heartstopper, que eu achei perfeito. E, enfim, também vou colocar aqui na minha lista de favoritos. Então esses foram os meus favoritos do ano. Espero que vocês tenham gostado e tenham pego alguma recomendação. Nesse momento eu tô lendo Percy Jackson, então eu acho muito provável que ele entre aí pros meus favoritos, porque eu já tô amando, eu tô na página 60 e poucos, mas já tá perfeito. Mas enfim, eu quis gravar esse vídeo antes de terminar o ano de fato, então vai ficar faltando ele na lista. Espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações pra vocês, e se vocês tiverem sugestões também comentem, porque eu adoro ver as sugestões de vocês. Eu sempre tô salvando coisa nova pra ler ou assistir, então podem comentar aí os favoritos de vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês.